E aí, pessoal? Aqui é o Fala Sério. E se você curte vídeos de curiosidades, você veio ao lugar certo. Hoje iremos explorar anomalias subaquáticas que sugerem a existência de civilizações perdidas. Número 2. A cidade subaquática de Cuba. Cidades subaquáticas são sem dúvida numerosas, mas a maioria dos locais compartilha algo em comum: o fato de raramente estarem submersos a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Isso ocorre porque o nível do mar nunca ficou abaixo dessa marca. Durante grande parte da história da humanidade, nenhuma civilização deveria ter conseguido se estabelecer abaixo desse nível. Se tivesse, seria basicamente uma vida submarina. Mas com 700 metros abaixo do nível do mar, a cidade subaquática cubana é uma exceção realmente fascinante a essa regra. Em 2001, imagens de estruturas de sonar foram registradas na costa da província de Pinar del Rio, em Cuba, como resultado de uma pesquisa de rotina. O que eles revelaram foi uma extensão de pirâmides estranhas e construções de pedra que se assemelhavam a um complexo urbano primitivo, que se estendia por quase 1 km². Uma hipótese cética da Universidade de East Anglia sugere que as ruínas submersas nada mais são do que uma anomalia geológica, causada por milhares de anos de mudanças de marés e correntes marinhas. Mas Paul Wainsweg, um dos descobridores, argumenta que há muita simetria em sua forma para ser explicada como simples formações geológicas. Algumas teorias afirmam que os resultados podem ser uma cidade pré-existente construída em terra, consumida pelo aumento do nível do mar, como resultado de grandes mudanças tectônicas, mas a menos que algum cataclismo bem forte e não documentado tenha sido responsável por essa cidade submersa, levaria aproximadamente 50 mil anos para que essa mudança submergisse a estrutura a 600 metros abaixo da água. Isso levou o lugar a ser chamado de Cidade Submersa com 50 mil anos de idade, por alguns entusiastas. Um nome controverso e, sem dúvida, impreciso. A controvérsia é significativa, já que a arquitetura do local excede em muito as capacidades arquitetônicas amplamente conhecidas de nossos ancestrais paleolíticos em cavernas, 50 mil anos atrás. A incompatibilidade exibida quando comparada às teorias históricas amplamente aceitas que temos atualmente significa que muito mais pesquisa deve ser feita antes que a gente possa tirar conclusões sobre as origens desse misterioso local geológico. Testes e escavações adicionais na cidade subaquática de Cuba foram propostos nos últimos 15 anos, mas ainda não foram formalizados. Pouco se sabe sobre esse local, mas se realmente é uma civilização perdida, talvez tenhamos que reconsiderar todo o nosso entendimento da história. Número 1. O monumento Yonaguni. Yonaguni faz parte do arquipélago das Ilhas Ryukyu, no Japão, a aproximadamente 100 km da costa de Taiwan. Popular entre os mergulhadores e observadores da vida marinha, Yonaguni é conhecida por ter uma população considerável de tubarões-martelo. Foi essa característica que atraiu um observador, Kihachiro Aratake, diretor da Associação de Turismo Yonaguni-cho, para o fundo do mar em 1986. Mas o que ele descobriu foi uma controvérsia que abalou o Japão e o mundo arqueológico por mais de 30 anos. O monumento Yonaguni, como ficou conhecido, é uma formação de arenito e lamito a 90 metros de profundidade no mar. Estima-se que os arenitos tenham milhões de anos, de acordo com o professor Robert Scott, da Faculdade de Estudos Gerais da Universidade de Boston. No entanto, diferente de outras formações rochosas naturais, o monumento Yonaguni contém paredes verticais, pilares, pirâmides e megálitos verticais, com vários blocos independentes desconectados de qualquer massa subjacente. Mas não é apenas a formação vertical do monumento que está no centro da controvérsia. Várias trincheiras, ângulos, juntas e canais que estão contidos em todo o monumento parecem ser tão bem definidos que alguns concluíram que a estrutura não pode ser outra coisa senão feita pelo homem. Mas quem fez isso? E por quê? Evidências arqueológicas nas margens de Yonaguni sugeriram que o local é de 2500 a.C. No entanto, essas parecem ter sido pequenas comunidades que deixaram apenas um punhado de artefatos e nenhuma estrutura arquitetônica. Um pesquisador, o professor Masaki Kimura,
da Universidade de Ryukyu, no Japão, examinou o monumento e observou vários arranhões profundos, com forte semelhança aos glifos Kaida, um roteiro pictográfico desenvolvido em Yonaguni e nas ilhas vizinhas apenas recentemente, no século XVII. No entanto, conforme também apontado por Kimura, o próprio monumento remonta a pelo menos 2500 a.C. Mesmo para os defensores mais fortes do monumento Yonaguni, o local está coberto de incertezas. Mas críticos como o popular autor John Anthony West argumentaram que a formação é totalmente natural, cuja forma vertical resulta da erosão do solo. O professor Robert Scott acredita que pode ter sido construído por habitantes de Yonaguni, que desapareceram como resultado de um desastre natural. Mas a melhor das hipóteses diz respeito a um desastre natural nessa região, que pode ter feito uma estrutura artificial afundar no mar, a essa profundidade. E apesar de alguns teóricos suporem que o monumento possa ser um rastro do lendário continente de Mu, no Pacífico, pesquisas sérias ainda precisam ser realizadas em Yonaguni. Se Yonaguni era o lar de uma civilização perdida, os enormes degraus do monumento sugerem uma raça perdida de humanos gigantes? Até encontrarmos provas, sejam restos fossilizados ou não, só podemos especular. O que você acha? Apesar das tentativas meio toscas, que datam do século XVIII, apenas recentemente a arqueologia subaquática se tornou aceita como disciplina. A empolgação de sua novidade ocasionalmente deixa mais espaço para especulações do que para análises históricas, apesar da sofisticação de suas ferramentas. Técnicas definitivas de escavação, que podem fornecer uma base teórica e histórica sólida, ainda estão evoluindo. As estruturas que exploramos, e muitas outras como elas, nos mostram o quão difícil pode ser determinar a diferença entre o que é natural ou artificial. Embora argumentos a favor de que lugares como Yonaguni eram habitados por humanos sejam intrigantes, há argumentos convincentes a serem feitos em favor de que seja um fenômeno natural, principalmente considerando a existência de lugares como a Calçada dos Gigantes na Escócia. Aqui não há lugar para certezas, e cabe a você tirar suas próprias conclusões. E aí, o que você acha? As descobertas nesses locais têm coincidências demais para serem acidentes naturais? Ou você rejeita as teorias das civilizações perdidas e considera isso pseudo-arqueologia? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. E como sempre, obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no Fala Sério. E se você veio através do meu amigo Mundo Desconhecido, deixe um comentário. Até a próxima!